Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Antônio aqui com mais um vídeo de tutorial acadêmico para vocês. O intuito desse vídeo é tentar compartilhar um pouco da minha aprendizagem que eu tive durante minhas graduações e a pós-graduação. Então esse vídeo é um pouco voltado mais para a área acadêmica e espero que ajude bastante vocês aí que estão começando na iniciação científica ou até mesmo na pós-graduação. Então, pessoal, este vídeo ele parte justamente da necessidade que temos de encontrar referências cristalográficas para que assim a gente possa identificar com certeza as nossas amostras das nossas análises de DRX. Então, trago para vocês uma ferramenta bastante útil, que é justamente essa daqui, a Crystallography Open Database. Você que é estudante, você vai saber que em determinados momentos você não vai conseguir encontrar uma base de dados que seja aberta, ou seja, uma base de dados que seja gratuita, para você comparar o seu material. Então, nesse sentido, eu vou trazer para você uma alternativa que é este site, onde a gente vai conseguir ter acesso a essas bases de dados para materiais inorgânicos, para biopolímeros e entre outros. E de maneira gratuita. Tá legal? Então vamos lá. Este aqui é o site do CODE, Crystallography Open Database, onde aqui a gente vai encontrar, principalmente, né, alguns CIFs que justamente vão servir para termos uma ideia do nosso material, da pureza do nosso material e da fase cristalina dele. Bem, dando uma analisada básica no site, você já encontra aqui que Open Access, há uma coleção de estruturas cristalinas orgânicas e inorgânicas, Metal Organic Frameworks, que são as MOFs, e também minerais. Então aqui está mais algumas informações que vocês podem observar aí quando vocês abrirem o site aí no computador de vocês, tá? Então aqui o que vai interessar para a gente é justamente essa ferramenta aqui, o Search. Então vamos clicar. Aqui ele abre um quadro onde a gente pode preencher alguns dados e assim chegarmos justamente no resultado que desejamos. Aqui tem o texto, então você pode colocar alguma coisa aqui, ó. Vou colocar um exemplo, vou botar óxido de sério, e vou botar para pesquisar, ele vai encontrar algo referente a óxido de sério. Então vamos só aguardar um pouco. Bem, coloquei, então eu encontrei isso daqui. Então não é interessante pesquisarmos justamente no nome, porque pode não aparecer. Beleza, dessa vez aqui, ó, a nossa o primeiro resultado que aparece é justamente esse composto, que não é o óxido de sério que eu desejava, mas você vê que ele buscou o óxido de sério aqui, ó, como uma palavra-chave, justamente do título. Mas, mas, nesse sentido, a gente também consegue ver que ele também conseguiu com efetividade buscar o óxido de sério. Então, uma das maneiras é você pesquisar através da palavra-chave. E aqui você vai encontrar diversos outros materiais, ok? Então, vou voltar aqui. Você pode colocar uma até duas palavras. Outra pesquisa que é muito interessante, você pode pesquisar por jornal, por ano, caso você já tenha em mente alguma publicação, você pode ir além, né, e colocar aqui o DOI. Então, com o DOI você já consegue encontrar aquele arquivo que você quer, com essa carta cristalográfica. Também os valores de Z, mínimo e máximo, a fórmula química em notação de Rio, então você pode pesquisar assim também. E o que eu acho mais interessante, o que tem mais funcionado, o que tem funcionado justamente quando eu estou utilizando, né, nas minhas pesquisas, justamente colocar aqui o número de elementos. Então, eu vou colocar aqui, ó, sério, vou colocar oxigênio. Então, eu vou restringir essa pesquisa ao número distinto de elementos mínimos e máximos. Ou seja, vou colocar 2 e 2. Por quê? Eu quero óxido de sério. Então, eu quero dois elementos distintos, sério e oxigênio. Então, estou restringindo a minha pesquisa. E aqui eu vou botar procurar. Ok? Então aqui você já observa que tem uma gama maior de amostras, trazendo justamente aqueles elementos que eu tinha selecionado, o sério e o oxigênio. Então aqui a gente tem um tipo de óxido de sério, a gente já tem outros tipos aqui de óxido de sério, que tem, nesse caso, tem vacância de oxigênio, porque o número não é completo de acordo com a fórmula química que deveria ser, o CeO2. Então aqui a gente observa também que tem outra fórmula aqui, ó, CeO2, que é justamente a que eu gostaria de pesquisar. E tem outros também que você vai observando, pessoal, leves diferenças aqui ó, nos parâmetros de rede, né, os parâmetros da célula.
Então aqui a gente observa o volume e aqui os parâmetros. Então a gente pode filtrar aqui de acordo com a fórmula, né, com o código, ordenar, com o grupo espacial. Então é importante você observar o grupo espacial, principalmente se tratando de referência cristalina. Então a que eu tenho em mente seria a FM3M. Então aqui eu observo uma referência cristalográfica, outra referência cristalográfica. Tá, então qual eu escolho dessas duas? Pessoal, pode ser qualquer uma delas, né? Agora o interessante é você observar, né, nesse caso aqui está parecendo que é da mesma autora, né? Sendo que tem outros autores também junto aqui, ó, que já muda um pouco. Então, são artigos diferentes, né? Também tem a questão do ano. Então, o que é que eu considero primordial? Observar, principalmente, o número de casas decimais, porque ele pode indicar para a gente uma precisão naquela análise. Então, você observa que referências mais antigas, elas justamente têm uma precisão menor, ou seja, tem menor número de casas decimais. Então, essa aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas. Aqui eu já tenho, ó, cadê? Aqui eu já tenho 4. Então eu vou preferir ficar com essa, que além de mais atual, também tem um maior número de casas decimais. Então eu opto por escolher dessa maneira. Mas claro, é sempre bom você observar também o artigo. Então clicando aqui você vai ter acesso ao CIF, então ele já vai fazer o download, onde a gente já pode abrir no nosso Mercury, por exemplo. E aqui você vai ter mais informações sobre esta referência cristalográfica, tá? Então vamos esperar carregar. Aqui você tem um pouco da noção da estrutura, né? Então aqui está o grupo 225, FM-3M. Aqui a gente já observa os parâmetros da célula, né? Como é uma célula cúbica, os parâmetros são os mesmos e os ângulos também são iguais. Já aqui embaixo você consegue obter ainda mais dados referentes a essa referência cristalográfica. Clicando aqui em HTML, ele vai te gerar o DOI. Então você clica aqui, já vai diretamente para o artigo, que você pode pesquisar aí através da sua instituição, ter acesso a esse artigo, ok? Então aqui também vemos outros dados, como a fórmula calculada, o título da publicação, os autores envolvidos, o ano, questões do artigo científico envolvido, das páginas, alguns parâmetros, o volume da célula, a temperatura da célula onde foi feita essa análise, né, algo referente também aqui à temperatura do ambiente onde foi feita a difração, o número de elementos distintos, o número do grupo espacial, também tem a representação do grupo espacial, né, através da notação de Hermann-Magin, acredito que seja assim que se pronuncia, que é justamente o FM3M. Então, tem outros também, através do HAL, a gente consegue também outras notações. Enfim, pessoal, tem uma infinidade de dados que vocês podem pesquisar. Além disso, tem um método de determinação, que é a difração de pó. Isso é bastante interessante de utilizar, porque algumas outras técnicas eles utilizam a método de determinação através de monocristal. Isso pode dar diferença no nosso DRX? Olha, dificilmente vai dar uma diferença significativa. Mas, enfim, tendo todos esses dados agora, a gente pode abrir o nosso CIF, que vai abrir justamente no Mercury, e a gente tem uma noção um pouco melhor de como é este material. Então aqui a gente já observa um pouco da nossa célula cristalina, certo? E aqui, em calcular, eu posso justamente calcular a difração de raio-x. Então eu vou customizar aqui, vou colocar até 80 graus. Okay? Vou aplicar. E aqui a gente tem acesso à nossa difração de raio-x. No próximo vídeo eu vou te ensinar a fazer justamente a indexação desses picos em uma amostra de DRX real, ok? Então fica ligadinho aqui no canal que em breve você vai ter acesso a esse conteúdo. Então até o próximo vídeo. Valeu!